Boa noite. Eu sou Mônica Campos, eu sou coordenadora do Instituto Eu Consigo e sou professora na Faculdade Souza Marques. Nós vamos falar um pouco hoje sobre gestão de carreira, longevidade, e essa parte vai ser muito bem trabalhada pela Maura. Lá no final eu volto para falar de alguns aspectos que a gente fica com curiosidade como é que está hoje, questão de oportunidade. Então, lá no final, eu volto para falar sobre isso. Eu já vivi alguns desafios também de mudar de carreira no meio do caminho. Já passei dos 50, então estou dentro da questão da longevidade. Acho que aqui nós todos estamos. Então, acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre isso. E agora é com a Maura. Obrigada, Mônica. Bom, eu sempre começo pelo meu emprego 24 horas. Né? Eu sou mãe, professora, palestrante, assessora de comunicação, consultora, e tenho formação em coaching. E estou fazendo mestrado em Humanidade, Cultura e Arte pela Unigran Rio, que foi onde a gente se conheceu, onde a gente se encontrou aí nessa estrada. E eu sempre brinco que eu começo por mãe, porque mãe é uma coisa engraçada. A gente também não está preparada para essa função. Né? Recebe o trabalho, tem 9 meses para ficar pronta, para acreditar que vai dar certo num trabalho que você vai ter para a vida inteira. Então, é sempre um desafio bem grande e que você, às vezes, tem que aprender fazendo. Então, em termos de carreira, acho que é uma coisa, em termos profissionais, em termos de aprendizado, é uma coisa muito rica. Falando um pouquinho mais de mim, algumas hashtags que acompanham a minha vida. Por onde eu ando, estão sempre comigo. Então, sou torcedora do Flamengo. Pratico bastante minha religião. Tenho uma filha que é minha paixão, viciada em café, viciada em Wi-Fi. Wi-Fi também é o nome do meu cachorro. Por isso, eu uso 2 vezes essa hashtag. Porque quando eu olhei para ele, eu falei, estamos conectados. Seu nome vai ser Wi-Fi. Trabalho com social media. Sou professora. Esse universo digital me fascina. Amo o que eu faço. E conciliar vida e carreira, eu acho que é o grande desafio de todo mundo e é o que eu procuro fazer o máximo possível. Essa é uma máxima que eu tenho carregado bastante comigo, né, que é tentar entender sempre o porquê. Então, aquele que tem um porquê para viver sabe enfrentar todos os como. Então, isso é a questão do propósito, que foi uma coisa que eu descobri muito quando eu fiz o curso de coaching e que transformou bastante a minha vida e a minha carreira. E aí, a partir daí, eu trouxe comigo uma forma de pensar profissionalmente, principalmente, mas isso acaba que permeia vida e carreira, por isso que eu falo para vocês, eu quase não separo uma coisa da outra, que acho que é muito difícil separar, até porque você passa hoje a maior parte do teu tempo dedicado à carreira, né? Então, a sua vida fica muito em torno disso, eu trabalho em torno de 10 a 12 horas diárias, então, se você dorme 6 a 7, vida mesmo fica pouca. Então, a vida e carreira, para mim, é uma coisa entrosada. E esse trabalho tem que ser uma satisfação, tem que ser um prazer, para que isso aconteça da melhor forma. Então, eu olho muito para a questão da performance, né, de estar querendo sempre melhorar, me desenvolver, buscar conhecimento, buscar resultados melhores. Relacionamento, que há um tempo atrás eu chamaria de network. Hoje eu olho muito para relacionamento mesmo. Legado, que é o rastro que eu deixo por onde eu passo, que para mim é muito importante. E meu propósito. O que é que eu estou fazendo? O porquê do que eu estou fazendo. E aí, o que torna uma carreira mais longa, mais viva? Uma das coisas, né, um dos primeiros recados é esse. A mágica acontece fora da zona de conforto. Né? A gente não pode ficar estagnado. A zona de conforto, como o próprio nome já diz, é um lugarzinho bem gostoso.
né? Onde a gente se, né, fica ali e se sente bastante acomodado, né, bastante tranquilo, mas que muitas vezes nos tolhe de aprender coisas novas, de ousar, de se jogar um pouco para fora. Então, várias vezes eu tive que sair disso aqui e reinventar minha história profissional e o que eu estava fazendo. Eu vou contar um pouquinho dessa história, bem rápido, para a gente entrar mais para o tema. Mas comecei como professora, estou há 22 anos dando aula, são 44 semestres, porque a nossa vida é contada em semestre, na graduação. Eu estou 15 anos na mesma casa, na Unicarioca, dando aula. Já passei por algumas homenagens. Tenho não sei quantos ex-alunos, isso é muito legal, porque por onde eu passo, às vezes eu ouço, professora, é muito bom. Muito legal a gente saber que passou pelaquela vida assim, de alguma forma. E amo o que eu faço como professora, e continuo professora até hoje. Trabalhei na área de comunicação e marketing, diretamente como gestora de comunicação e marketing, atuando como gestora de comunicação e marketing. Trabalhei nessa área em 2006, em 2010, em 2012, voltei agora. Né? Voltei e numa outra versão completamente diferente, que foi na esfera pública. Adoro a parte de social media e de carreira, faço esse trabalho. Fiz muito consultoria, curso, projeto, tenho um portal sobre isso, mas hoje eu me dedico só mais mesmo a parte da comunicação e marketing na empresa em que eu trabalho, que é de dedicação exclusiva. Estou lá trabalhando na comunicação. E fiz muita coisa em mídia, TV, jornal, revista, rádio, sempre procurando compartilhar meu conhecimento da área de carreira e tentando ajudar um pouco, principalmente nessa hora que o mercado teve muito ruim, as pessoas a fazerem um currículo melhor, a passarem melhor pelo processo de entrevista. Então, foi uma fase muito interessante. Foi gerada pela própria instituição da Unicarioca e depois eu continuei fazendo isso, mesmo estando fora desse trabalho, que era a orientação de carreira, mas esse conhecimento ficou e eu quis continuar compartilhando. Isso é um pouco de tudo que eu já fiz. Só lancei um DVD do Romário, o audiolivro dos Espíritos com Vereza, era um audiobook, né, um audiolivro, curso de telemarketing, produto de SMS com a folha dirigida, sei lá, muitas coisas. Mas sempre esse é um recado para mim muito claro, que é o processo de reinvenção, de não deixar você achar que você só faz uma coisa. Né? Então, isso ajuda muito a gente a não parar, a não ter uma faceta só. Então, essa pergunta que a gente recebe, o que a gente quer ser quando crescer, ela é feita para a gente quando a gente é muito pequeno, quando a gente é muito novo. E essa é uma decisão que a gente toma e que, normalmente, no Brasil, por uma questão cultural, as pessoas confundem graduação e carreira. Então, eu fiz uma graduação, eu me engesso pelaquela graduação. E o meu leque de carreira, minhas oportunidades, são inúmeras. Então, a graduação ela é um degrau, ela não é a sua carreira. Né? Isso é muito importante a gente saber que o planejamento de carreira ele não se dá a partir de uma graduação. Sou eu. E, por incrível que pareça, eu não nasci sabendo que eu queria comunicação. Parecia, mas não era. Antes de eu fazer comunicação, fiz 1 ano de veterinária. E eu acho que o meu interesse por gestão de carreira foi muito do meu próprio esforço para encontrar o meu. Então, eu vi o quanto era difícil e quis compartilhar um pouco mais com todo mundo sobre isso. Mas a gente realmente, né, não é uma questão de nascer com esse dom, é preciso um investimento muito grande. E esse investimento é de muitas horas de trabalho, muito estudo, e eu não conheço outra forma que não seja essa. Dedicação de estudo e de trabalho. Minha formação, me formei em 94, em administração, sou aqui do CRA. Em administração, minha carreira toda
em comunicação. Me formei em administração, fiz um primeiro MBA em marketing, na Cândido, um outro MBA na Escola Politécnica da UFRJ em comportamento do consumidor, depois em educação à distância, na Unicarioca, e agora estou fazendo mestrado na Unigran Rio. E aí a gente vai falar um pouco de longevidade, né? Como é que é esse processo, porque aqui somos interessados mais nesse tema, mas eu só quis falar um pouquinho dessa minha trajetória, de quantas vezes eu me reinventei e quantas vezes a gente faz a carreira da gente renascer e derruba a barreira, né? Não fica tão preso a rótulos. Acho que isso é muito importante, porque esse rótulo da graduação no Brasil tem um peso muito grande na carreira das pessoas. Bom, normalmente, a visão de ciclo de vida é uma visão cronológica, né, que é dada por essa concepção na hora que a gente nasce rumo à nossa finitude, né, um processo cronológico, com todas as fases bem definidas. E esses ciclos, normalmente, eles são bem relativos, né, porque eles podem variar dependendo muito da interação com o ambiente, com a parte de reprodução, enfim, com alimentação também. Tem vários fatores que modificam, mas, de maneira geral, se apresentam dessa forma. E conclui-se com a finitude. Como é que a gente vê isso em carreira? Dessa forma aqui. A gente divide em 4 grandes grupos, né? A gente tem o que a gente chama de conquistador, que é o profissional novo no mercado, recém-chegado no mercado, mais ou menos entre 20 e 30 anos, e ele se sente confiante, tem aquela coisa mesmo do invencível, está muito cheio de energia, e a prioridade dele, normalmente, nessa fase, é mais construir, né, a sua parte financeira, sua primeira grande necessidade, que é essa construção financeira. Depois você tem a maturidade, dos 30 aos 40, e ele está repensando algumas coisas, porque muito do que ele visualizou ele não concretizou ainda. Então, ele vai rever alguns valores e alguns planejamentos. E aqui ele começa a considerar muito as suas necessidades familiares, estilo de vida, segurança, uma série de fatores. Depois a gente tem o pináculo, que é o ápice da carreira, que está nessa fase dos 45 aos 55, e a fruição, que é dos 55 à aposentadoria, que, se bem planejado, pode ser o melhor período para todos nós. Assim, quando ele é bem planejado, pode ser o melhor período para todos nós. Academicamente, essas fases ainda constam assim, mas eu posso falar para vocês que elas já estão sendo revisitadas em função da própria longevidade que mudou, e esses períodos mudaram um pouco. E essa geração com 20 anos que está chegando aqui está mudando também um pouco esse perfil, tá? Mas ainda é dessa forma que se apresenta. O que é importante para a gente chegar lá, nessa fruição, né, e transformar ela na melhor fase da nossa vida? Primeiro guia disso, saber onde a gente quer chegar, planejar, ter a cultura de planejamento de carreira, organizar as finanças, gerenciar tempo, saber priorizar, né, os seus assuntos, cuidar da imagem, rever metas, olhar as propostas. A gente vai falar um pouco disso tudo aqui, rapidamente, né, porque não é um curso, mas a gente vai falar. E gerenciar bem a sua carreira. E é interessante a gente falar que, assim, uma pesquisa do Grupo Cato mostrou que 35% dos executivos brasileiros chegam à aposentadoria despreparados. As pessoas não planejam a fruição, não planejam a aposentadoria. Né, na verdade, a cultura de planejamento de carreira é muito baixa ainda. Podia ser bem melhor. As pessoas têm mais uma cultura Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, estou nesse emprego, peguei outro e vai, assim vai. Mas não é planejado, né? É acontecido. E para alcançar sucesso profissional, a gente fala muito desses 6 Ds, que é desejo, decisão, dedicação, determinação, discernimento e disciplina. Várias fórmulas, né?
Eu não sei para que eu coloco essas animações, eu mesmo não gosto. Tenho pouca paciência. Planejamento de carreira. Todo planejamento de carreira começa com uma fase crucial, que é autoconhecimento. Né? Então, é olhar para si. Isso parece muito simples, muito fácil. Eu diria que de todas as fases, é a mais complexa. Até porque a gente não tem cultura de olhar para dentro. A gente olha muito para o outro. Falar da gente não é uma coisa que a gente é estimulado desde que a gente é pequeno. Então, é difícil falar da gente, é difícil a gente se conhecer, é difícil a gente parar para se olhar e entender o que é que a gente quer. Então, essa é uma das fases principais, mais complexas e mais importantes do processo. A partir do autoconhecimento, a gente olha para as oportunidades de carreira, para que a gente possa abrir o nosso leque com base nos nossos objetivos, cria os objetivos de carreira, que tem que convergir aos objetivos pessoais, e monta os planos de ação. Então, são 4 etapas que a gente divide o plano de carreira, e dessas 4 etapas, a gente detém bastante tempo no autoconhecimento. Falando um pouquinho dessas transformações, o mundo está mudando muito e o profissional precisa estar muito em contato com essa nova realidade, portanto, a gente vai contextualizá-la um pouco aqui, né? Porque a gente está vivendo cada vez mais num mundo líquido e as organizações estão ficando sólidas e a gente não pode ficar sólido. A gente tem que, né, melhorar um pouco essa liquidez e acompanhar um pouco o que está acontecendo. Então, há um novo mundo, as empresas estão buscando essa transformação e os novos negócios que estão surgindo estão vindo com um olhar diferenciado, de pessoas empoderadas, de serem negócios mais conscientes e de tecnologias que transformam de fato. Então, para quem pensa em empreender, um olhar de carreira empreendedora, isso é bastante importante, porque esse é um olhar mais do novo mundo, né, das novas empresas, da nova economia, do que tem surgido aí, vou usar a expressão mais comum, mas em termos de startup, por exemplo, normalmente são negócios com essa visão. E o universo do trabalho, como é que ele está? Como é que ele está para a gente? Bom, tem um novo pensamento, que é o pensamento do propósito, né, de um trabalho onde a sociedade hoje não quer olhar mais para o trabalho apenas como uma fonte de acúmulo de dinheiro ou de status social, mas principalmente como uma realização, né, e o conceito de propósito, de realização pessoal e profissional. Como fazer isso? Definir um propósito não é uma coisa tão simples. Eu já defini o meu, já vou compartilhar com vocês lá na frente, mas definir um propósito é fruto do autoconhecimento, é fruto do processo de autoconhecimento. E uma das coisas muito importantes é colocar na balança, né, razão e emoção. Porque nem tudo que a gente quer muito fazer é o que vai nos garantir sustento, não vai nos garantir longevidade de carreira, vai nos garantir... Então, a gente precisa botar as duas coisas na balança, pensar, né, naquilo que é importante, naquilo que racionalmente a gente sabe que tem o seu valor, e, do outro lado da balança, colocar nossa vocação, nosso desejo, né, o que a gente gosta de fazer, e tentar fazer a nossa proposta, nosso propósito máximo de transformação. O que eu tenho para oferecer que ninguém no mercado tem, ou que é um valor meu, né, um propósito meu. E aí, quando você encontra isso, é muito bom. É uma alegria muito grande, é bastante transformador, né, porque você começa a encontrar mais sentido em tudo que você faz. Esse é o meu. Falei que eu ia compartilhar com vocês. Então, eu encontrei o meu. Minha missão é compartilhar conhecimento. Eu adoro fazer isso. É um dos motivos de eu estar aqui hoje, inclusive. E sempre que possível, sob as bênçãos de Deus, transformar vidas por meio de bons exemplos, de um comprometimento com a melhoria pessoal, focado na busca da excelência profissional e pessoal, compreendendo que ela é um hábito, né? Tentando fazer dela um hábito. Então,
Isso é o que é um propósito? O que é uma missão pessoal? É aquilo que move a gente para acordar todo dia. Não é o que eu tenho. Se eu já tivesse, era muito bom. Mas é aquilo que faz com que eu acorde todo dia tentando ser uma pessoa melhor, né? E alcançar alguma coisa melhor. E como é que estão as pessoas nesse universo tecnológico e diante de tanta informação? Gente, elas estão... O mundo, de uma maneira geral, né, ele está aceitando cada vez mais rápido as tecnologias. E aí, numa comparação muito rápida, a eletricidade demorou 46 anos para ser adotada. A internet, 7. Só para a gente ter uma noção. E olha que incrível isso. A gente estava até comentando, que eu estava falando um pouquinho antes aqui com o Antônio e a Mônica. Em 1900, a gente levava 100 anos para dobrar o conhecimento humano. Em 2020, ele é dobrado em 12 horas. Tal é a quantidade de informação, né, a qual a gente é exposto e a quantidade de conhecimento que a gente recebe e precisa processar. E isso é interessante porque a gente está sendo muito exigido também. Porque o ser humano daqui não é uma versão tão diferente dessa daqui. Não é um robô que vai recebendo versões, atualizações, né? E a gente está recebendo uma carga grande de informação e conhecimento. E enquanto antigamente a gente tinha um aparelho para cada função e as coisas eram segmentadas, hoje a gente tem a possibilidade de fazer tudo num lugar só. A gente reúne todos aqueles aparelhos num só, com mobilidade. Então, da mesma forma que é confortável e cômodo, é também uma exigência. Você pode fazer isso em qualquer lugar, então você pode ser cobrado disso em qualquer lugar. Então, como é que a gente olha para isso? É um admirável mundo novo e que ainda vejo muitas pessoas resistindo muito a isso, mas em todas as fases eu acho que o desafio é você abraçar um pouco esse desconhecido e tentar desaprender tudo aquilo que te é tão familiar e tão confortável, né? Sair um pouco da zona de conforto, quebrar esses padrões, né? E apesar dessa mudança de mentalidade, pensar um pouco que o mundo hoje mudou muito de incremental para exponencial. As coisas estão numa velocidade, num ganho muito maior, muito mais rápido. E isso também te dá oportunidades maiores e mais rápidas, né, de inovar, de apresentar não só novos desafios, mas também novas oportunidades. E aí eu trouxe uma citação que eu gosto muito do Toffler, que fala que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Que o desaprender e reaprender, às vezes, é muito difícil. E aí, como é que a gente fica nisso? Vamos dar uma olhadinha. A fonte é do Fórum Econômico Mundial e é recente. E ela mostra a mudança do perfil profissional de 2015 para 2020, do desejado para o próximo ano. Então, algumas das habilidades principais é solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoa, empatia, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, orientação para serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Chamar a atenção que desses 10 itens, os 10 estão classificados como inteligência emocional e comportamental. Porque as tarefas mais técnicas as máquinas fazem. Essas habilidades aqui, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente se diferencia. E mais o mercado precisa. Né? Então, assim, esse olhar aqui já é um olhar do que a gente vai chamar, ali na frente, de quinta revolução,
que é a fusão homem-máquina. As máquinas vão assumir tarefas mais técnicas, mas as tarefas com fundo emocional, com habilidades comportamentais e emocionais, bom senso, tomada de decisão, empatia, inteligência emocional, pensamento crítico para tomar uma decisão, né? Solução de problemas mais complexos, habilidade de negociar. Isso vai continuar com a gente. Então, quanto mais a gente desenvolve o lado humano, mais chances a gente tem de ter uma carreira longeva, de ter sucesso, né, em longo prazo. Então, não só produtos e serviços estão desaparecendo, né? A gente está vendo que as formas de trabalho estão modificando. A tecnologia e o empreendedorismo é uma combinação explosiva que tem transformado todos os modelos de negócio, mas também as relações de trabalho. Bom, a palavra normalmente empreendedor no Brasil, ela é muito associada a gerir ou a montar um novo negócio, e nem sempre é esse o conceito, mas é o conceito da proatividade, de ser um facilitador de processos, de ser uma pessoa proativa, que assume riscos, que ousa um pouco mais. E você pode ser empreendedor na sua própria carreira também. Você não precisa ser empreendedor, abrir um negócio, modelo de negócio, plano de negócio. Então é importante a gente olhar um pouquinho para o significado da palavra. E aí, nenhum processo, gente, que efetivamente faça com que você saia do lugar e cresça, né? A gente passa sem dor. Não é fácil. Então, até lembro da minha filha, quando às vezes ela acordava e dizia: mãe, meu joelho está doendo. Com 10, 12 anos, eu falava: é dor de crescimento. Né? Então, crescer dói. Isso definitivamente é uma verdade. E aí não é à toa, né, que a gente, para ampliar nossos sonhos, para a gente transformar efetivamente a nossa realidade, para a gente empreender, para a gente realizar, o processo é dolorido, né? O processo de crescimento que tira a gente da zona de conforto. Né? Então, sair da zona de conforto, como o próprio nome diz, te deixa desconfortável, né? Te provoca ansiedades. É um processo dolorido, mas é um processo importante para o teu crescimento. O mundo está inovando, a gente precisa fazer isso também para a gente em termos de carreira. Né? Se tudo está modificando, a gente também precisa olhar para isso, porque o futuro não me parece nada fácil em relação a permanecer sempre do jeito que está. Então, se esses novos padrões estão surgindo, o que a gente está buscando para a gente como novo padrão? Então, essas inovações todas, elas são vistas de uma forma, uma analogia muito interessante, que a gente viu numa palestra, que a inovação é como um tsunami. A primeira onda, ela é fraca e imperceptível. Já a segunda onda pode ser devastadora, né? Vir e transformar tudo. Esse é o quadro da chamada grande transformação, que foi o momento até a quarta revolução industrial. E aqui, a partir desse momento, a gente já começa a desenhar a quinta revolução industrial, que é essa parte da fusão do homem-máquina. Então, esse material também é do mesmo Fórum Econômico. A fonte está ali. E ele tem a ver com aquelas habilidades que a gente colocou, né? Ele é cruzado com aquelas habilidades. Então, assim, se para a empresa já é difícil romper com esses padrões, como é que é para a gente? Será que a gente está pronto também para romper com esses padrões? Será que a gente está pronto para enfrentar novas funções, né? Novas carreiras, abrir nosso leque de possibilidades? Eu acho que as pessoas têm um pouco essa visão engessada, e eu acho que é bom a gente olhar um pouco, desconstruir um pouco e pensar, né, nas possibilidades de reinvenção profissional. Uma provocação para vocês pensarem aí. Não conheço nenhuma fórmula diferente dessa. Né? É ter paixão pelo que faz, se desapegar de muita coisa. Às vezes, assim, fui professora há 10 anos, vou continuar sendo professora. Não sei, talvez eu tenha que me desapegar de ser professora para ser outra coisa em algum momento. Né? Então, ter esse desapego, ter essa força, né, de muitas vezes não ficar ali travada, a ousadia
que é uma característica bastante empreendedora, e as parcerias, a questão do network, misturar isso tudo e tentar chegar, né, nesse momento transformador que é o Ikigai, que os japoneses classificaram, que é quando você junta a tua missão, as paixões, aquilo que você faz, a sua profissão e a sua vocação, né? E aí a vida ganha mais significado. Como é que isso começa? Primeiro, a gente tem que acreditar muito que a gente pode mudar o mundo e que ao redor da gente já é um excelente começo. Já é uma coisa muito boa para se começar. As pessoas esperam sempre um ato heróico. Começa pequeno. Começa. Trabalha rápido, trabalha sempre, que trabalhar é a fórmula que eu conheço. Então, é a fórmula que eu posso compartilhar. Compartilhe ferramentas e ideias e confie nas pessoas com quem você trabalha. Porque isso é muito importante. Invente diferentes formas de trabalhar. E quando você já tiver inventado, reinvente. Não pare. A gente só consegue crescer, se expandir mais no mercado quando a gente começa o processo de autoconhecimento. E uma das primeiras coisas que a gente olha são as nossas limitações. E o que eu posso fazer para mudá-las. Né? Então, não olhar só os nossos pontos fortes, mas dar um olhar, um enfoque grande para as nossas limitações. E não aquele olhar para as nossas limitações com um olhar ruim para elas. Não. Um olhar que elas existem e que a gente pode transformar, mudar. O que eu posso fazer para mudar e para trabalhar isso e fortificar? E, obviamente, também conhecer e respeitar o meu potencial. Saber aonde os meus pontos são fortes. Né? Aonde eu faço a diferença naquilo que eu faço, que eu realizo, que eu trabalho. Eu adoro essa figurinha. Porque se a vida fosse só isso, cumprir um ciclo de vida, né? Viver, nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer, não tinha sentido. Porque a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa ter, né, um sentido grande no conceito de si, e ao se conhecer a gente consegue desenvolver isso. E a gente precisa de duas coisas muito importantes. Descobrir no nosso processo de autoconhecimento, primeiro, se fazer essas perguntas. E aí, assim, uma provocação, mas quantos de vocês aqui já fizeram essas perguntas para vocês? Efetivamente, pararam para fazer. Né? Quais são os seus reais desejos, seus sonhos, suas vontades? Já traçaram um objetivo para vocês de carreira, daquilo que vocês querem? Fizeram metas, planos? Quais são os seus valores base, seus pontos fortes? Em que eu preciso melhorar? Quais as oportunidades que eu vejo? O que pode ameaçar meus planos? Quanto tempo eu dedico para planejar o meu futuro de carreira? São todas perguntas inquietadoras. E que respondê-las não é trivial. Posso garantir para vocês. Mas é importantíssimo para você começar esse processo. A vida ganha muito mais significado quando você dá a ela um propósito e quando você pensa no legado que você vai deixar. Né? Então, eu acho que aquela questão daquela figurinha é muito isso. Né? A gente vive, nasce, cresce, procria, morre, mas a gente precisa ter construído algo de fato. Qual é o meu legado? O que eu estou deixando? Né? O que eu transformei? O que eu fiz? Qual é o resultado da minha passagem? Então, isso é muito importante. E aí, só para lembrar, traçar o objetivo não é sonhar. Tá? Porque sonho sem um objetivo é desejo. A gente precisa sentar e traçar o objetivo. E traçar o objetivo, gente, existe metodologia. SMART é uma delas e é uma das melhores. Para mim, é uma das que mais funciona. Um objetivo ele precisa ser específico, mensurável, ou seja, quantificável, atingível, porque não adianta a gente querer fazer um objetivo fictício que a gente não vai atingir nunca, porque a gente vai ver frustrado,
relevante, que tenha significado, que seja importante para você de fato, para que você tenha vontade de chegar lá. E tangível, né? Possível de você ter e fazer um acompanhamento. Então, a definição de objetivo é um começo muito importante. E, a partir dele, você ter como prática constante plano, né? Um plano. Plano simples, não estou pedindo para fazer um plano muito grande, não. Mas meu objetivo, minha meta é o que eu vou fazer, quando eu vou começar, como eu vou fazer isso, que estratégia eu vou usar para não falhar. Então, vou dar um exemplo simples que até dei na aula com o Thiago, que para mim era uma coisa que estava me incomodando. Me formei em inglês, mais nova, acabei parando de falar. Meu inglês ficou enferrujado. E isso estava me incomodando muito, porque depois de muito tempo trabalhando, pela primeira vez eu estou precisando mais dele, e ele está enferrujado. E eu falei, quero voltar a fazer inglês. Isso, para mim, é uma meta. Preciso voltar a fazer inglês. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Me matricular, né? Isso é uma coisa. Quando eu vou começar? Aí eu tracei meu plano para começar justamente agora nesse semestre, que eu estou acabando o mestrado. Eu espero acabar. Quer dizer, eu vou acabar de qualquer forma, eu só não sei como. Qual vai ser o resultado, mas eu vou acabar. Quando que eu vou começar? Como eu vou fazer isso? Juntamos um grupo e estamos fazendo na empresa. E qual a estratégia? Na empresa, na hora do almoço. Porque, gente, não tem como eu fugir. Porque depois do trabalho, às vezes você está cansado, você burla, você se sabota, você ficou preso numa reunião, né? Mas aqui eu criei uma estratégia para eu não fugir da aula, para não deixar de cumprir minha meta. Então, assim, podem ser coisas simples, mas se você faz, você vai ver que vai mudando, né? Você vai traçando uma coisa que vai ser interessante. E aí é um pouco dessa proposta de coaching que a gente sempre pensa, né? De unir isso tudo no que a gente faz e de trabalhar bastante esses itens que ajudam a gente a construir bastante uma carreira mais sólida. Tentar refletir um pouquinho o que eu sei que eu não sei que eu sei. A gente faz tanta coisa bem, gente, mas a gente faz tão bem que a gente não se dá conta que sabe. Isso é incrível. Porque às vezes, já aconteceu, né? Eu fazia um trabalho e aí eu não me dava conta de quanta coisa eu fazia e o que eu fazia, talvez, tão bem, porque estava no meu automático. Quando eu fui sair daquela empresa e fui para outra empresa, que eu fui passar o trabalho para alguém, é que eu vi o número de coisas que eu fazia. E o como eu fazia direito e como para o outro era um aprendizado ainda. Então, quando a gente bota no automático, a gente esquece o que a gente sabe. Qual é o nosso potencial, né? Aquilo que a gente está ali, a gente faz muito bem. Então, é interessante a gente lembrar, porque quando não há mais para onde correr, a gente aprende a voar, né? Nossos conhecimentos estão ali, a gente vai precisar deles. Uma coisa de sinergia, que é muito importante, é que essas coisas, todas elas acontecem de uma forma só. É gerenciar carreira, é gerenciar tempo, é gerenciar finanças, é gerenciar comunicação, né? É muito importante você manter a tua imagem profissional. Hoje em dia, rede social é vital. Sim, tem uma palestra que eu já dei até aqui no CRA mesmo, que é só sobre rede social e carreira, como cuidar de LinkedIn e outras redes, para fazer dela uma vitrine profissional. E esse é um trabalho que também assim, é muito importante. Então, o trabalho é sinérgico, todos esses esforços vão caminhar para o teu objetivo. Mas você não pode imaginar que fazer uma coisa só é o suficiente. Adoro essa história, gente. Eu estava de tarde, meio ansiosa, meio angustiada. E aí eu fui no Twitter e coloquei essa frase. Vou tomar um Dorflex porque o coração também é músculo, está apertado, vai que melhora. Nem marquei o Dorflex. O Dorflex me responde rapidinho. Oi, Maura, essas dores não são fáceis de curar, não é? Mas como toda dor,
É só cuidar com carinho que com o tempo sara. Legal. Gente, eu joguei fora todos os outros remédios que eu tinha para a mesma finalidade e só a Dorflex daí por diante. Né? Tipo, Dorflex estabeleceu comigo uma relação. Imagina que isso aconteceu em 2014. Eu dou aula, já usei esse exemplo várias vezes. Eles acabaram ganhando uma, tipo, né, uma fã e uma promoção, né, assim, tipo, gratuita. Mas é que isso aqui é muito importante. As pessoas não lembram do que você diz, mas às vezes lembram de como você faz sentir. Eu talvez não saiba repetir esse texto sem essa imagem, mas eu lembro do carinho que eu me senti abraçada naquela hora e o quanto foi importante. Então, assim, relacionamento, você passar pelas pessoas, sempre se preocupar. Como é que você fez o outro se sentir? Esse caminho da empatia, da inteligência emocional é muito importante. Porque esse é um dos legados grandes que você deixa aonde você passa. Né? Como você fez as pessoas ao teu redor se sentirem e que a tua presença propicia, né? Em termos de energia, de carinho. E aí, voltando um pouco para a parte mais prática, olhando para vocês de novo para dentro, mais uma provocação para você pensar, né? De 1 a 5, o que é mais importante para você nos teus objetivos. Aí, de vez em quando, a gente provoca um pouquinho. Prosperidade, status e reconhecimento profissional. Fazer a diferença para o mundo. Seguir suas paixões ou usar seus talentos. Cada um vai ter um peso. Não existe certo ou errado. Mas, à medida que você sabe organizar isso, você começa a traçar seus objetivos voltados para aquilo que você deseja, para as suas prioridades. E aí, aqui é uma outra provocação. Esse é o Canva, né, que é um modelo de negócios super, hoje, utilizado. E muitos negócios nascem primeiro com o Canva, que é o plano de negócios mais curto, mais rápido. Faça para você, para a sua carreira. Pense quem podem ser os seus parceiros chaves, as atividades chaves para você fazer para se empoderar profissionalmente, né? Qual a sua proposta de valor? Qual é o seu PMT? Qual é o seu, né, propósito máximo transformador? Como é que você se relaciona com as pessoas? Que empresas e que lugares você gostaria de trabalhar? Porque a gente também não precisa trabalhar em qualquer lugar. A gente também pode ter nossas escolhas, né? Aonde você está veiculando as suas mensagens? Quais são os canais que você está utilizando para levar a tua imagem? Pensar um pouco nisso tudo. Gerenciar finanças. Recadinho rápido, porque esse modelo é muito prático. Gente, lá no início, quando a gente falou de longevidade, de ciclos de carreira, dos 4, né, itens, uma das coisas que ele fala é gerenciar tempo e dinheiro. Então, assim, você aproveitar a longevidade e entrar na fruição com um certo conforto significa pensar em longo prazo. Pensar um pouco mais, né, em como você vai se aposentar, em como você vai viver esse momento da fruição. Então, só para a gente imaginar, esse é um modelinho muito básico, muito interessante, que fala o seguinte: se eu ganho R$100, eu posso gastar até 50 com itens de alimentação e necessidades básicas. E de 35% a 40% eu vou gastar com conforto ou conveniências e com aquilo que é desnecessário, porque o desnecessário é necessário, que faz a gente feliz. Esses 15% a 10% que estão faltando aí é o que a gente vai poupar. Só que o segredo desse modelo, e foi uma das coisas que eu aprendi que mudou bastante para mim, porque eu também tinha um pouco de dificuldade para poupar, foi inverter minha ordem de pensamento. O que a gente pensa sempre? A gente poupa o quê? O que sobra? Sobra alguma coisa?
Não. Então, a cultura não é poupar o que sobra. A cultura é pague essa conta para você antes de gastar o seu dinheiro. A sua renda mensal ela é de 90% do que você ganha. Ou ela é de 85% do que você ganha. E esses 10, 15% não podem entrar no teu orçamento. Eles vão direto para algum investimento de longo prazo que você escolheu para guardar esse dinheiro. O meu é descontado do meu salário. Não vejo. Não vejo. A minha opção é essa. Porque é tipo quase uma coisa compulsória que me ajuda a, dessa forma, fazer um exercício importante de longo prazo. Então, essa cultura é uma cultura que a gente precisa adotar, porque a cultura do brasileiro é vou poupar o que sobra. E não sobra, gente. Não sobra. Então, faz o contrário. Paga uma conta com seu nome para o seu futuro, para a sua aposentadoria, né? E se você está pensando aí em empreender, né, um pouco mais, aí uma visão mais para quem não está pensando em manter no mercado, na carreira, onde está, mas no novo negócio. As melhores ideias, elas aparecem muito ruins no começo, né? Então, é só a gente lembrar que o próprio Google foi o 13º mecanismo de busca que surgiu e hoje é o primeiro portal. Portanto, não tenha medo de errar e aproveitar esse erro para aprender. Escolha uma ideia que possa monopolizar um mercado pequeno no início, né? Então, não pense desde o início em agradar gregos e troianos. Escolha um nicho, foque em um mercado pequeno e depois você se expande. E pense como o mercado vai evoluir. Olhe para a taxa de crescimento desse mercado e quais são essas possibilidades. E aí, na sua análise, veja se a tua ideia é economicamente viável, desejável, se tem pessoas querendo isso, e se tecnicamente é possível fazer isso. Se a gente encontrar essas 3 coisas, a gente tem uma resposta para o nosso problema e a gente pode investir nessa ideia. Não tenha medo de apostar, né? Aposte sempre, porque a gente, errando com frequência, a gente acerta mais cedo. Essa é uma frase que eu gosto muito, porque me lembra da gente ter coragem. Chegue até a borda, disse ele, eles responderam, temos medo. Chegue até a borda, ele repetiu. Eles chegaram, ele os empurrou e eles voaram. Portanto, a gente não deve se contentar em caminhar quando a gente pode voar. A gente pode mais. Gostar do que a gente faz é liberdade, fazer o que a gente gosta é felicidade. Então, a gente pode optar por viver mais feliz. A gente não precisa esperar para ser feliz só quando chegar lá no final. A gente pode ir construindo essa felicidade durante o caminho que a gente percorre. E as pessoas falam muito, o mercado está muito ruim, não há vaga, não há vaga, não há vaga. Quando a gente fica mais velha, é mais difícil ter vaga. Não há vaga para quem não aproveita as oportunidades. A Mônica vai trazer para vocês aqui, né, algumas iniciativas super interessantes a respeito de vagas e oportunidades nesse mercado, e essa é a ideia, né? No mais, muito obrigada. Mônica? Ganhar uns segundinhos para, né, internalizar, porque a nossa amiga ali, especialista em carreira em coach, deu um show. E a proposta inicial dessa palestra foi exatamente trazer alguém especialista em coach. Por quê? Ela falou de propósito. Os nossos propósitos estão bastante alinhados. Por quê? Rede social, vi uma divulgação, me ofereci, participei do processo seletivo e fui selecionada. Um trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado, não é um trabalho que vai me trazer benefícios financeiros, monetários,
Mas, como ela falou, é um propósito de vida. E a gente que trabalha ajudando o outro, a gente ganha mais do que a gente dá, né? E quem trabalha com educação, trabalhei quase toda a minha vida no ambiente corporativo, comecei na educação em 2011, e a gente aprende que quando a gente gosta, a coisa flui com mais naturalidade e é gostoso fazer. Então, trabalhar com educação é um prazer. E poder aliar, trabalhar em educação, que é algo que eu gosto, e fazer esse trabalho voluntário que eu estou fazendo, e que aí entra a Maura, nós nos conhecemos no mestrado, e eu convidei a Maura para essa parceria, ela aceitou. Então, a gente se afinou em vários aspectos. E falar de longevidade, por quê? Porque a gente está vivendo mais. Porque a aposentadoria chega cedo e a gente está cheio de energia, cheio de gás, quer fazer muita coisa, ou precisa continuar no mercado de trabalho porque aquela aposentadoria não vai dar para nos manter, ou porque você se sente uma pessoa ativa e quer se manter ativa, quer continuar trabalhando, se não for por CLT, por outro caminho. E a gente se reinventa. Eu estou fazendo uma terceira formação, eu fiz administração, trabalhei no ambiente empresarial durante anos, aí fui para a área de educação, resolvi fazer pedagogia. Estou no 6º período de pedagogia, porque eu acho que falar sem medo de errar, ou sem medo de me expor, mas eu estou com 54 anos. E sou uma pessoa atrevida, está meu marido que não deixa me mentir. Sempre que eu faço coisas que ele diz assim, você vai fazer? Vou. Eu vou aprender e vou fazer. Porque se eu não me arriscar, eu nunca vou saber qual é o potencial que eu tenho. Então, a gente vem se arriscando. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho visto nos eventos que eu tenho ido a respeito da longevidade. Esse aqui é um relatório. E eu fiz esse recorte desse relatório, porque há uma atenção, um cuidado, uma preocupação muito grande com o envelhecimento ativo. Aí aqui vocês vão dizer, mas aqui só tem gente jovem. Mas a Helena Balbinotti fala que a idade madura, do adulto maduro, ela começa aos 40 anos. E a gente vai vivendo sem se preocupar, como a Maura falou, com o que vem lá depois. Com a aposentadoria, o que eu vou fazer depois que eu cumprir a minha jornada de trabalho, eu vou parar, vou botar o pijama, vou ficar em casa fazendo crochê, tricô, ou vou fazer alguma atividade que me dê prazer, remunerado ou não. Isso vai depender do propósito de vida de cada um. Então, esse relatório ele fala de vários aspectos do envelhecer, do tornar-se um adulto longevo. Então, eu trouxe... Oh, desculpe, gente. Eu trouxe... Opa, voltou tudo para cá. Eu trouxe o recorte da atenção com o trabalho. Por quê? Hoje a gente está vendo aí, né, um debate, não vou entrar no mérito, o debate da reforma da Previdência. Há quem é contra, há quem é a favor, não vou entrar no mérito. Mas será que a gente vai se aposentar com 50 e poucos anos, receber aquela aposentadoria e não fazer mais nada da vida, e tentar arrumar um emprego e não conseguir, ficar difícil se manter no mercado de trabalho? O que a gente quer? A gente tem que pensar nisso. É a questão da aposentadoria, né? Então, eles estão atentos a essas questões da oportunidade igualitária para as pessoas que são mais velhas. É um trabalho de formiguinha, mas existem instituições sérias pensando e cuidando disso. Aí algumas oportunidades. Se a gente pesquisar na internet, nós vamos encontrar algumas empresas que já têm programas voltados para as pessoas mais maduras. A Gol lançou um programa, a TOTUS lançou um programa, o grupo da Farmácia Pacheco, aqui está pequenininho. O Cencosud ficou pequenininho, também tem um programa. Então, se você procurar na internet, você vai ver que existem programas, existem empresas que já estão abrindo as portas para as pessoas mais maduras. E aí fica aquela questão. Eu vou me reinventar, eu vou fazer uma nova carreira,
Vou usar o Canvas da Maura para repensar minha carreira? Aí é de cada um. Mas a verdade é o seguinte, se você procurar na internet, tem empresas que já estão atentas a isso. Hoje no LinkedIn já tem muita gente publicando e falando a respeito de oportunidades para pessoas mais maduras. Tem a fake news também. Outro dia eu recebi é sério, infelizmente tem que ficar atento. Eu recebi uma vaga e dizia que era para pessoas acima de 60 anos. E aí eu fiquei felicíssima da vida, porque o programa que eu sou voluntária trabalha exatamente com isso. Fui verificar, era fake news. A vaga não existia, era brincadeira de mau gosto de quem não tem o que fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, já existe um movimento preocupado para isso, voltado para essas pessoas mais velhas. E aqui nós temos, quem já conhece o Lab 60+, aqui, alguém conhece? O Lab 60+, é um movimento que é frequentado não só por pessoas acima de 60 anos, eles trabalham em várias idades. Por quê? É a questão da intergeracionalidade. É importante o jovem conviver com o mais velho, porque o jovem de hoje, naturalmente, será o mais velho de amanhã. Então, eles têm várias iniciativas de trabalho, de lazer, e a reunião acontece toda quinta-feira, lá em Copacabana, atualmente está sendo no SESC. Ninguém é obrigado a ir, vai quem quer, vai hoje, se não quer ir, vai na outra semana, enfim. Eu tenho ido, tenho gostado muito e tenho conhecido muitas ações sobre iniciativas voltadas para a longevidade. Aqui tem o Senior Lab, que tem aquela questão, né? As pessoas estão lançando produtos para as pessoas mais velhas, mas não estão ouvindo essas pessoas mais velhas. Então, tem um texto que fala assim, crie comigo e não para mim. Então, eu vou criar algo para você, mas eu vou ouvir você. O que você quer? Então, hoje em dia, existe essa preocupação de ouvir o que o longevo quer, o que ele precisa, o que a vida dele demanda para criar os produtos. E é exatamente o que o Senior Lab se preocupa. A Mature Jobs, alguém aqui já ouviu falar da Mature Jobs? É uma startup que nasceu para um movimento de empregos para as pessoas acima de 50 anos. Então, eles têm uma plataforma onde eles divulgam vagas, você se cadastra e você vai participar do processo lá para ter uma oportunidade de emprego. Agora, eles estão também indo por uma linha de empreendedorismo, porque percebeu-se que nem todo mundo quer ser CLT, quer ser empregado a vida toda. A pessoa trabalhou, se aposentou e agora quer ter o próprio negócio, seja de que caminho for. E esse aqui é o nosso orgulho, meu e da Maura. É o Instituto Eu Consigo. Esse é uma ONG, é terceiro setor. Aqui não é terceiro setor, aqui é privado. Aqui é terceiro setor, essa aqui eu não me lembro. Mas o Instituto Eu Consigo, eles têm alguns programas bem interessantes. Eles têm o Adote o Desempregado. Eles têm a Empresa Consciente, que é para pessoas com deficiências de alguma espécie. Tem o Adote o Desempregado, Empresa Consciente. Tem o Talento 60+, que é o que eu sou coordenadora, e a Maura é nossa voluntária também, de coach, que a gente faz atendimento, revisão de currículos, e sessão de coach, e orientação de carreira, enfim. Então, já existem iniciativas bem interessantes. A questão é a gente procurar aquilo que nos atende. E, assim, eu particularmente, eu me sinto muito bem fazendo esse trabalho. Porque é gratificante você saber que o que você faz vai ajudar o outro. Vai contribuir para que o outro ande melhor. Aí, uma particularidade para a gente encerrar. Em janeiro, nós estamos em 2019, em janeiro de 2018, eu estava de férias. Cheguei de Salvador, que eu sou baiana, sou lá de Salvador, cheguei de viagem dia 31. Dia 1º, fui trabalhar.
Passei no mestrado, fiquei feliz da vida, mas fui demitida no dia 1º de fevereiro. Aí você pensa, e o mundo caiu? Não, o mundo não caiu. Para vocês terem ideia, eu não dei nem entrada no seguro-desemprego. Tá, ele aí que não me deixa mentir. Fui observar, eu já tinha uma noção do que estava acontecendo no mercado em que eu estava atuando e o que eu poderia fazer para ter uma renda e sem precisar depender do dinheiro do governo e continuar no mercado de trabalho. Continuar na vitrine, porque quando você está em casa recebendo seguro, você sai da vitrine. Se você continua trabalhando, você está na vitrine, as pessoas lhe veem, as pessoas lembram de você. O que eu fiz? Que hoje está muito predominante no mercado. Microempreendedor individual. Fui lá, pesquisei, fiz o meu CNPJ, abri minha conta pessoa jurídica e desde fevereiro para cá é o que eu tenho feito. Trabalhado como profissional autônomo com CNPJ. Até emitir boleto, gente, eu tive que aprender a fazer. Então, a gente se reinventa. Podia ter ficado em casa chorando, pensando o que eu vou fazer da vida, com seguro-desemprego. Acabou o seguro. Ninguém sabe de mim. Ferramenta muito útil, que eu tenho usado muito, grupo de WhatsApp. Através do grupo de WhatsApp, específico para aquele propósito, eu tenho conseguido trabalho. Porque lá são divulgados trabalhos na minha área. E tem outros também que eu entrei para poder levar as vagas para o Instituto Eu Consigo. Então, tudo que a Maura nos ensinou aqui hoje, e mais a experiência de vida que cada um carrega, é que cada um vai decidir o que é melhor para si. E esse era o recado de hoje. Perguntas? Eu não sei se vocês têm perguntas. Gostariam de saber alguma coisa específica, alguma pergunta? Oi, boa noite. Não sei qual das duas podem me responder. Eu trabalhei todo o meu tempo... Eu já fiz algumas outras coisas, mas digamos que na minha fase mais adulta, porque eu fiz curso técnico, então trabalhei como técnica há um tempo e tudo mais. Quando saí da faculdade, eu fiz toda a minha carreira na área de vendas, que é uma área muito difícil. É uma área muito estressante, né? E realmente eu me vi exatamente quando ela falou ali, com 40 e poucos anos, a pessoa começa a pensar o que você está fazendo ali, né? Então, chegou uma hora que eu vi que eu não estava mais ali. E eu fui mandada embora, e meu marido costuma dizer que eu fui mandada embora porque a empresa percebeu que eu não estava mais ali. Realmente, assim, eu trabalhava muito, mas eu deixei de vestir a camisa, porque eu parei de acreditar no que estava acontecendo ali. Isso que é a grande realidade. E aí, de lá para cá, eu fiz que nem você, Mônica, também estou trabalhando em outra área, trabalho hoje com meu marido, mas assim, existe uma vontade em mim, de alguma maneira, de voltar para o mercado de trabalho em outra área, que não seja vendas. Eu sou engenheira, trabalhei com vendas a vida inteira, já fui professora de escola técnica, quer dizer, eu tenho uma série de coisas da minha carreira, mas eu não consigo, eu não sei como seria a maneira de eu conseguir acessar um mercado que não seja vendas, porque não me vem como uma pessoa capaz de trabalhar numa outra área que não seja vender. Né? Então, assim, essa é a minha pergunta. Como é que a gente faz essa mudança? A gente quer fazer, mas as pessoas não veem a gente, porque o que está lá na minha carteira de trabalho, né, eu como vendedora, né? Depois eu falo alguma coisa. Bom, são alguns pontos, assim. Primeira coisa mais básica, que é a arrumação no currículo, tá? Isso é vital, porque quem vem de venda tem que ter muito cuidado com o currículo. Algumas profissões, não é uma questão, é uma questão de mercado. Quando elas vêm muito claras no teu currículo, elas te rotulam para aquele mercado. Vendas é uma delas. Tem outras também. Telemarketing, por exemplo, sempre você é chamado pelaquela função. Então, a gente tem como preparar o teu currículo para não ficar
tão focado em vendas, né? Assim, a gente pode mudar um pouco a forma que você conta a sua história. E aí essa é uma outra questão. O storytelling, que é como você está contando a sua história para o mercado, via currículo, via rede social, uma série de coisas que a tua imagem está chegando para o recrutamento, tá? Isso é bem importante. Obviamente não é só uma questão de imagem. Eu acho que você, pelo que você me colocou, assim, você falou assim, eles não me veem com a capacidade de outra coisa. Eu não posso falar assim, tipo, profundamente, mas você está se vendo com essa capacidade? Porque se você contar essa história convicta de que você está, eu acho que as pessoas vão te olhar diferente. Mas você ainda está imersa, né, nessa figura de que eu trabalhei com venda há tantos anos. Então, assim, eu acho que você precisa... Cortar o cordão umbilical de vendas. A sua fala diz o contrário. Mas é a forma que você tem que trabalhar. Às vezes você já até cortou mesmo emocionalmente, mas é o DNA, é o tal do storytelling, como você está contando essa história pra gente. A sensação que a gente teve, eu não sei, acho que a gente teve a mesma sensação, e ela também, de que você estava contando uma história que você também não acredita. Entendeu? O último ano que eu fiquei na empresa, eu não aguentava mais vender nada. Sabe, aquela pessoa que eu não quero mais vender. Eu quero fazer qualquer outra coisa. Eu comecei a achar que vendas era uma coisa... Assim, e todos nós somos vendedores na vida. Isso eu tenho plena convicção. Mas eu não queria mais vender eu vendia projetos de engenharia. É um negócio muito complexo num país em crise. Né? Então, você tem que tirar água de pedra para você vender projetos. Né? Então, assim, tudo tem que ser milionário. Ninguém tem milhão para gastar no país em crise. Né? Então, aquilo foi me desgastando. Eu realmente fiquei... Enfim, pode ser que eu tenha contado essa história ainda como vendedora, mas eu tenho muito interesse em ser outras coisas. Mas talvez tenha uma outra forma de você contar essa história, dizendo o seguinte, olha, eu trabalhei num ramo muito árduo, né? E eu tive uma possibilidade de desenvolver habilidades incríveis, e aí você já vai... E essas habilidades eu posso usar para outras coisas que hoje eu estou focando. E aí, quando você conta essa história de uma outra maneira, ela cai de uma outra maneira para quem está ouvindo também, entendeu? Não é assim, tipo, virar uma chave é tão simples. Mas é um começo para você trabalhar o teu discurso, preparar o teu currículo, se preparar para uma entrevista. Porque na entrevista é o teu primeiro contato, isso é um momento muito importante. Infelizmente, a gente usa muito essa frase em recrutamento, né? A vida raramente dá uma segunda chance para a primeira impressão. Então, a gente deixa ali uma marca naquela hora, que é o currículo e a entrevista. E aí isso tem que estar muito bem preparado. Então, o currículo vai ter que estar modificado, e o próprio currículo vai contar essa história ressaltando as habilidades que você desenvolveu nesse mercado, não por ser vendedora, mas as habilidades que você, né, desenvolveu, e aí você vai contar um pouco mais sobre essa questão. Na sua primeira fala, inclusive, você nem destacou que as vendas eram na sua área de engenharia. Né? Já é uma outra história que você está me contando agora, porque já é ligado... Como é seu nome? Soama. Soama, olha só. Quando ela falou que a gente teve a mesma percepção e ela também, primeiro, ela falou da questão prática, currículo e tal. Eu sou muito mais entranha, sabe, gente? Eu sou muito assim... Ela perguntou, que é a primeira vez que a gente fala junto. Ela perguntou, você vai fazer como? Olha, eu sei o que eu quero falar, mas eu sou muito de momento, eu sou muito de coração. O que vem, o que aquele ambiente, o que aquelas pessoas vão trazer, vai sair. Então, acho que primeiro você tem que ter uma conversa íntima com você. Sabe? Quando eu falei em cortar o cordão umbilical, você diz que não, mas você passou pra gente que você se sente vendedora. Porque ela não se sente intimamente capaz dela mesma. Exatamente. Então, você... Eu não quero fazer projeto. Tá, mas olha só. Você pode... Ela falou das mudanças dela. Eu também já tive mudanças radicais na minha vida. E algumas mudanças, ela vem porque a vida te joga, outras vêm porque você procura. Eu fui para a educação porque eu procurei. E o start veio de algo que eu menos esperava. Mas o que você está vivendo hoje, eu entendo da seguinte forma. Você precisa dialogar com você, ver o que você quer para a sua vida,
O que vai lhe dar prazer, o que vai te realizar como profissional, e aí você vai buscar. Aí você vai para o Canvas, que ela sugeriu, que eu adoro essa ferramenta. Ela mostrou ali, eu digo, opa, o Canvas. É legal. E seja, honesta com o seu coração. Antes de chegar no Canvas, você vai ter que fazer esse trabalho, né, da honestidade com o coração. Aí tem algumas perguntas, alguns exercícios que você pode fazer que vão te ajudar. Porque não é tão simples, né, a gente se perguntar certas coisas. Algumas perguntas estão ali, outros exercícios depois, se você quiser, eu posso disponibilizar, gente. Vai buscando a sua história de vida, você vai encontrar. Exatamente, é um exercício de histórico de vida, de inventário de vida. Eu não queria ser uma engenheira de fazer projetos antes. E assim, eu tenho certeza que não, porque projeto é uma outra área aí. A gente deixou, eu não sei, a Mônica tem os contatos aqui no final dela também, né? Eu tenho aqui, eu posso dar quando acabar, mas vamos lá, alguém mais alguma pergunta, Ela alguma pediu colocação? os contatos. Eu não sei se... Microfone, que está gravando. Eu não sei se alguém aqui já está aposentado como eu. Eu me aposentei em 2016, continuei trabalhando até janeiro de 2018, porque a empresa me propôs um desligamento com aquela história de ganhar bônus e blá, blá, blá. E eu, assim, na época, né, foi janeiro de 2018, eu tinha marcado uma viagem para ficar um mês na Europa, e eu aproveitei a minha aposentadoria, foi o que você falou de guardar o dinheiro. Como eu me aposentei em 2016, eu simplesmente guardei todo o dinheiro da minha aposentadoria, fui guardando como se não existisse, porque eu queria fazer uma viagem com a minha filha e tal. Então, eu fiz isso. Só que, aí me desliguei da empresa, aproveitei 2018, estou aproveitando até agora. Só que chegou um momento... e aconteceram outras coisas, né? Que eu fiquei mais de 30 anos na mesma empresa e o meu casamento... Eu me separei e saí da empresa praticamente muito próximo. Já me casei de novo e agora eu estou sentindo necessidade de fazer uma outra coisa. Eu estou vendo que eu não consigo ficar em casa, aproveitando minha aposentadoria, ficar com a minha neta, assim, é bom, mas Envelhecimento ativo, lembra que eu mostrei? Eu não consigo, pois é. Eu estou com 57 anos e eu não... Sugestão. Pois é, eu quero fazer alguma coisa. Sugestão. Eu tenho que pensar. Procure o Lab 60+. As reuniões são informais, são em círculo, são poucas pessoas, fala quem quer. A reunião consiste em cada um levar o seu projeto, apresentar o seu projeto. E tem muitos projetos que você pode se identificar, escolher um e dizer, olha, eu quero participar desse. Legal. A próxima reunião vai ser dia 8, excepcionalmente não vai ser na quinta, vai ser na quarta-feira, lá no Sesc Copacabana. Mas tem a página no Facebook e tem a plataforma que você pode pegar as informações. Tá? Entendi. Porque tem muitas alternativas. Eu quero ver. Você estava falando ali sobre negociação, né? O que eu mais amava, eu fazia isso no meu trabalho, era negociação de contrato. Renegociar contrato de locação. Então, assim, eu amo o que eu fazia. Gosto muito, muito. Assim, consegui muito resultado bom. E eu não consigo ficar em casa, sinceramente. Assim, é bom ficar em casa, curtindo, né? Mas chegou um ponto que eu falei, não, eu vou... Meu marido nem imagina que eu quero voltar, porque ele acha que tá legal, que tá... Mas às vezes você quer pegar uma carga mais leve, que não seja todo dia, que não seja o dia todo. Eu quero pegar uma coisa mais leve, eu quero fazer uma coisa... Então, assim, o voluntariado... também é legal. Isso que eu ia falar, o voluntariado, ele é muito rico para isso. Eu quero poder ter um trabalho voluntário. Uma experiência incrível. E fazer um trabalho também, eu acho que dá para coordenar os dois. Em um determinado momento, quando eu estava trabalhando com consultoria, meu horário estava mais flexível, eu fiz um trabalho para uma ONG, onde o meu oferecimento era meus conhecimentos de marketing. 2 vezes por semana eu ia para lá para trabalhar o marketing da ONG. Então, você pode fazer negociação e compra, né, de repente, e vai ajudar muito, porque é um talento que você está oferecendo. Eu acho que cada um oferece também, né, seus talentos. E do voluntário pode surgir o remunerado também, viu? É vitrine. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Gente, muito obrigada pela presença de vocês.
Nós temos que encerrar, que já passamos bastante do nosso horário. Foi muito produtivo, né, Maura? Com certeza, muito bom. Gostei da experiência de estar aqui com a Maura. Foi muito legal. Conheci um pouquinho mais da Maura. Né? Obrigada, gente. Boa noite a vocês. Boa noite.